Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de desenho, de animação, de Divertidamente 2. Divertidamente 2, porque o 1 a gente já falou aqui no canal lá atrás, em 2021. Mas se você procurar aqui, você vai achar que a gente falou de Divertidamente 1, agora a gente vai falar de Divertidamente 2. Que legal, né? A gente tem a oportunidade de falar das nossas emoções. Como se a gente quase não falasse aqui, né? A gente sempre fala. Mas agora de uma forma mais divertida. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas se vocês não assistiram, vale muito a pena assistir. Se você não assistiu o 1, assiste o 1 primeiro, para depois você assistir o 2, para você entender melhor toda essa pegada do filme. Porque às vezes vai faltar ali um pouquinho do conteúdo do que eles estão fazendo ali, né? Mas, se você está aqui com a gente, então espera, porque o Damião vai trazer todas as informações que você precisa sobre este filme. Damião. Olá, você que está aí nos acompanhando em mais uma sessão Pipoca Espiritual, aqui no YouTube Tatiana Benites, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, Divertidamente 2, né? O filme de hoje, a Tati estava até comentando, o programa número 20, né, da sessão Pipoca, foi a animação Divertidamente. Está disponível aqui no YouTube Tatiana Benites, né? Isso, olha, dia 9 de julho de 2021. E a história se repete, gente. Que 10! Olha só, depois que nós falamos do programa número 20, o programa número 21 foi Nosso Lar 1. Não, na verdade, 19. Primeiro foi Nosso Lar 1, 19, e depois o Divertidamente. Então, se você voltar aqui também, semana passada, falamos de Nosso Lar 2. A história se repete, Tati. Data de lançamento de Divertidamente 2, 20 de junho de 2024. O diretor, Casey Mann, 1h e 36 minutos de duração, uma aventura, uma animação, uma comédia. O filme, a animação, uma continuação de Divertidamente de 2015. 9 anos depois, a animação da Pixar Disney, Divertidamente 2, chegou aos cinemas, né? Apresentando novas emoções na sala de comando. Riley cresceu, passou a infância para a adolescência, com alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho, guiando seus primeiros passos. Na juventude, é apresentada novos sentimentos, ansiedade, tédio, vergonha, inveja, sentimentos que estão presentes em nossa vida na Terra e com eles que decidiremos os passos que daremos um de cada vez. Uma caminhada rumo ao desenvolvimento moral que todos buscamos, Tati. É isso, a gente vai falar de todas essas emoções aqui, mas antes, aproveita que você está aí, ó. Deixa seu like aqui no nosso canal. Se você está assistindo pelo canal Tatiana Benites, deixa seu like. Se você não está assistindo, depois você vai lá no canal, gente. Coloca lá seu like também. Aproveita quando você estiver no canal. E você pode assistir também de novo, ou Divertidamente 1, que a gente já falou. E também já faz a sua inscrição e clica no sininho para você saber de toda a nossa programação. E agora que a gente já está aqui familiarizado. E também, deixa aqui seus comentários. Se você já assistiu o filme, o que você achou? Você também se identificou com alguma emoção, mais ou menos? Então, conversa aqui com a gente. E também, aproveitando que a gente está aqui, né, gente? Vamos passar a nossa vinhetinha. É aquele intervalinho para você pegar sua pipoca, hein? Opa, pipoquinha na mão, ó. A gente já pegou a nossa. Pipoquinha na mão, porque agora a gente vai falar de Divertidamente 2. Divertidamente 1, a gente aprendeu que a gente tem as nossas emoções básicas, né? As nossas emoções primárias. Ou seja, desde que a gente nasce, todos nós temos e vamos sentir essas emoções.
E essas primeiras emoções que a Riley mostra pra gente no filme, né, que são a alegria, a tristeza, a raiva e aquele rechacinho que a gente tem, né, aquele nojinho que a gente tem de algumas coisas, né? Então mostra aí um pouco dessas emoções e o quanto elas são importantes para o nosso desenvolvimento, o quanto nós precisamos de todas elas. Então a gente fala, não, porque a gente não gosta da tristeza. E no primeiro filme mostra o quanto é importante a gente sentir a tristeza também. E a alegria que comanda todo o nosso sistema, né? Porque, no fundo, nós temos que tentar deixar prevalecer a alegria o tempo todo, mas a gente também tem que sentir as outras emoções. A alegria, ela mostra pra gente que antes ela achava que ela tinha que ficar ali sozinha, cuidando da gente no painel. Mas ela também aprende que depois da tristeza vem aquele momento em que as pessoas se unem para ajudar, vem aquele momento em que as pessoas se aproximam de nós, vem aquele momento em que as pessoas buscam alguma solução. Então, sabe aquela coisa de depois da tempestade vem a bonança? É por aí, né? Então, ela mostra que a gente precisa dessas emoções, principalmente no princípio, quando nós estamos aqui ainda nos familiarizando com essa encarnação, com esse corpinho novo e tudo mais. E no Divertidamente 2, passaram-se alguns anos, então a gente chega numa nova fase da vida, que é a fase da infância, pré-adolescência, né? Tá com 13 anos ali, daquela pré-adolescência, iniciando a descoberta das coisas, a descoberta de novos sentimentos, de novas emoções. E aí descobre-se as emoções secundárias, que não são só essas do filme, mas algumas ali que eles colocaram como primordiais. E aí aparece a ansiedade, aparece o tédio, aparece a vergonha e a inveja. Então, quando nós atingimos essa fase da nossa vida, espiritualmente também é diferente para nós. Né? Nos livros de evangelização de espíritos de Eurípides Barçanufo, ele fala também das fases, né? Então, nas fases, aí chega essa parte da fase da pré-adolescência para a adolescência, é uma fase de descobertas e é uma nova readaptação do nosso espírito no mundo. Interessante isso, né? Por quê? Porque com essa fase de descobertas, também vem aquela coisa da revolta, vem aquela coisa da adaptação aos grupos. Então, a Riley, ela quer se adaptar a um novo grupo de meninas. E aí ela acaba falando coisas que ela nem é, de gostar de coisas que ela nem gosta. Né? E quem nunca fez isso para se adaptar, para se adequar àquele novo grupo? E isso gera também essas novas emoções. Porque eu começo a mentir, mentirinha do bem e mentirinha do mal, né? Que tem as duas ali. E daí eu começo a mentir para mim mesma, se eu gosto, se eu falei que eu gostava, mas eu não gosto. Não, mas eu vou começar a gostar, porque eu preciso ficar naquele mundinho. E daí a gente começa a ter que se adaptar a algumas situações para se adaptar a alguns grupos que a gente quer fazer parte. E aí entra a ansiedade, entra a vergonha, entra situações que a gente tem que passar obrigado pelas nossas escolhas. E são fases que todos nós precisamos passar. Então, espiritualmente, isso é muito comum, isso é normal, isso é natural, mas
já se sabe que essa é uma fase mais crítica e que essa é uma fase onde os pais precisam estar muito presentes para que a gente não vá para todos os caminhos errados, porque é a nossa fase da revolta, é a nossa fase de começar a buscar coisas novas. E nessa de buscar coisas novas, pode dar bom, mas pode dar ruim também, né? Então, a gente precisa entender cada uma dessas fases e trabalhar cada uma dessas fases. Quando estamos nela, a gente não tem essa consciência, mas depois que a gente cresce, a gente já começa a ver de forma diferente, né, Damião? Sim, e é lindo esse exemplo que você deu. Pode dar bom, mas pode dar ruim. E é uma fase maravilhosa, né? A gente parar, que a gente volta um pouquinho e lembra de quantas e quantas oportunidades, né, novas que vão surgindo ali. E exatamente, divertidamente, é um filme, é muito gostoso de você poder estar assistindo, né? De estar revendo tudo isso. E aí o filme mostra, né, Tati, a ansiedade como uma emoção controladora. E a gente vai lembrar, né, que o mundo presenciou um aumento de 25% dos casos de transtorno de ansiedade após a pandemia de Covid-19. Só no Brasil, são quase 20 milhões de pessoas sofrendo com o diagnóstico de ansiedade. E a animação abre portas para compreender melhor como as emoções impactam positivamente ou negativamente a vida dos adolescentes e também de pessoas de outras faixas etárias. Divertidamente 2 mostra que a ansiedade é um sentimento normal, que pode até ter um propósito positivo, desde que não tome conta de toda a situação. E aí a gente também pode estar falando, né, dessa formação do nosso caráter, né, Tati? Então, porque o filme mostra para nós que o conjunto dessas nossas emoções é que fazem com que a gente tome algumas atitudes e que a gente vá formando o nosso caráter. Então, tem coisas que são muito características nossas, né? A gente sabe que a pessoa gosta daquilo, que não gosta daquilo, que tem aquele jeito, que não tem aquele jeito. E daí a gente sabe que ela está se transformando por causa de uma situação, de uma pessoa, de um grupo, né? E essa transformação gera outras emoções. E no caso, o filme bate bastante na tecla da ansiedade, porque a ansiedade ela se sobressai quando ela existe. E a ansiedade hoje em dia, como o Damião falou, né, atinge mais de 20 milhões de pessoas, né, que estão com esse diagnóstico, pessoas que estão diagnosticadas, né? Então, outras pessoas que talvez também tenham, mas que não estão diagnosticadas. Então, a gente nem sabe esse número real. Mas, quando a ansiedade nos afeta, ela tira tudo do eixo. E quando a gente tá nessa questão de fora do eixo, a gente não consegue sair dali. Nós precisamos de ajuda. E tudo bem pedir ajuda, né? Tudo bem pedir ajuda. Então, quando nós estamos formando o nosso caráter, que é a formação de todas essas emoções juntas, né, que vão formando ali no desenho, vão formando, né, grandes cabinhos ali, até tem uma raiz, até formar ali uma florzinha, faz com que tudo isso vá se juntando e formando quem nós somos. E quando a ansiedade toma conta disso, é como se essa florzinha fosse embora. Como se a gente perdesse o que a gente era, para depois a gente ter que resgatar. E essa é a questão das emoções nesse filme. A gente vai perdendo essa florzinha que a gente tinha antes, que era lá toda branquinha, bonitinha,
né, entre aspas, perfeitinha, né, e a ansiedade começa a tomar conta desta nova fase e faz com que essa florzinha se perca. E aí? E aquele caráter, tudo que nós tínhamos, tudo que nós conseguimos formar, tudo que nós éramos, o nosso ser, a nossa essência, será que se perde? Então ele ainda está lá. Ele ainda está lá em algum lugar. Está guardadinho. Mas a gente precisa resgatar ele de alguma forma. Então, no momento da ansiedade, tudo some do eixo. Tudo sai do eixo. Então, é como se a gente estivesse no meio de um furacão. Então, a gente está ali, está vendo tudo girar, está vendo tudo indo pelos ares e não consegue sair dali. Então, por isso que quando a gente vê algumas cenas das pessoas tendo crise de ansiedade, a gente fala, respira, né? Respira. A primeira coisa que a gente fala, calma, respira. Por quê? Porque a pessoa que está nesse momento, que está nesse meio do furacão, ela não consegue ver a saída. E se nós estamos fora, a gente está 2 passinhos fora do furacão, a gente está vendo o que está acontecendo lá dentro. Mas ela que está lá dentro não consegue ver o que está lá fora. Então, olha a responsabilidade que nós temos também, como seres humanos, como irmãos, de olhar para as pessoas e também conseguir detectar e conseguir chegar na pessoa e falar, tá tudo bem com você? Você precisa de ajuda? Porque às vezes, nesse momento, a pessoa não consegue nem gritar essa ajuda. Precisa que alguém estenda a mão. Sem que ela peça, porque ela não consegue pedir. Então, tem a questão também da ansiedade na parte espiritual, né? A ansiedade, ela é natural nossa, mas ela pode se sobressaltar um pouco mais, né? Sobressair um pouco mais. Damião, você pode falar um pouquinho mais para a gente da ansiedade do espiritismo? Posse, vamos falar um pouquinho estamos falando de Divertidamente 2 aqui hoje, na sessão Pipoca Espiritual. Ansiedade, que é uma emoção que a gente estava falando, é natural, que podemos sentir em determinados eventos da nossa vida, é um mecanismo nosso aí de sobrevivência, para passar por situações perigosas. É uma resposta do organismo que estimula a secreção da adrenalina, serve, portanto, para nos gerar um estado de alerta e expectativa sobre o que está por vir. Porém, quando a ansiedade se torna exagerada, sem controle ou motivo aparente, pode ser considerada uma doença que se conhece como transtorno de ansiedade e aí necessita de tratamento médico. Jesus, vamos falar da espiritualidade. Jesus se refere aos ansiosos como sendo aqueles que não confiam na providência divina. Mas, nas entrelinhas de seus ensinamentos, Jesus também destaca outro fator gerador da ansiedade: a falta da confiança em si mesmo, na própria capacidade de realização. Portanto, a ansiedade surge quando um desses fatores ocorre ou quando os dois acontecem ao mesmo tempo. Ou está faltando confiança na providência divina, ou está faltando confiança em nós mesmos. E aí, Jesus reforça os ensinamentos ao dizer: pedi e obtereis. Batei e abrir-ser-vos-á. Buscai e achareis, Tati. É isso, né? A gente precisa conseguir pedir para obter, né? Precisa bater para a porta abrir. Precisa buscar para conseguir achar. Parece coisa simples, mas não é tão simples quando a gente está no meio desse furacão. Então, por isso que a gente também precisa abrir os olhos para conseguir também enxergar o que está faltando em nós, o que nós precisamos, qual a ajuda que nós precisamos, né? Pedir ajuda, buscar soluções, né? E se a gente não consegue,
né? Que a gente consiga dar sinais às outras pessoas, perdão, às outras pessoas, para que as outras pessoas também possam ajudar a gente, né? E dentro dessas novas emoções aí que aparecem no filme novo, também aparece uns pequenos segundos no filme, a nostalgia. Sabe aquela saudade que a gente tem de alguma coisa do nosso passado? Bom, no filme não deixaram nem ela entrar, né? Mas ela também apareceu ali. E aí, o meu alerta também é esse. Tem pessoas, né, e tem muita gente que fala assim, porque a ansiedade é pensar muito no futuro. A depressão é pensar muito no passado. Então, a depressão, que seria a nostalgia também, o gerado pela nostalgia, né, ficar preso às nossas lembranças, ao nosso passado, aos nossos problemas do passado, ou às nossas soluções do passado, né, mas a gente fica preso naquele movimento. E isso também não é bom. Isso também não é bom, porque daí vai exaltar muitas vezes a nossa tristeza ou o nosso medo, as nossas inseguranças, e vão fazer com que a gente também não consiga caminhar para frente. Então, veio também essa emoçãozinha que veio representado por uma senhorinha, né? No desenho, que também é bem interessante essa parte. Mas ela ficou pouco tempo, também uma menininha de 13 anos, né? Também talvez não tivesse tantos acontecimentos para ficar nostálgica. No entanto, para os adultos, a nostalgia às vezes pega, né, gente? Pega bastante. Mas, quando a gente vê ali também a nostalgia, também temos outras emoções novas. E aí tem o tédio. O tédio quase não está muito ativo também ali na Riley, né? Porque a Riley faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ela tá lá sempre jogando e querendo fazer mais e tudo mais. Tem o tédio. Eu acho que a gente fica mais no tédio quando a gente fica um pouquinho mais velho, né? Que daí a gente fala, tem que ficar fazendo isso. A gente tem mais afazeres, né? Então tem muitas coisas que a gente vai cair no tédio, né? E tem a vergonha. E aí, eu acho legal a gente comentar o que é a vergonha, né? O que é a vergonha? A vergonha é a minha preocupação do que os outros vão pensar a meu respeito. Do julgamento dos outros. E a gente também julga, né? Então, olha só, que interessante. A gente julga o outro e a gente não quer que o outro julgue a gente. Então, porque nós sabemos que a gente também julga, a gente sabe que o outro também está julgando. E daí a gente tem medo. E aí, às vezes, a gente deixa de fazer algumas coisas por vergonha. Às vezes a vergonha nos segura para a gente não fazer algumas coisas que não deveriam, né? E isso também é muito positivo. Mas pode ser muito negativo quando também junto com a vergonha vem a timidez, vem aquela coisa de não sair, de não fazer, de rechaçar as coisas que a gente tem ali. Então, a gente acaba não se misturando com outras pessoas, não fazendo algumas atividades que seriam coletivas por causa da vergonha. Por quê? Porque a gente está com medo do julgamento do outro. Então, lembra, né? Não julgar para não ser desjulgados também, né? Isso também, se a gente fizesse ao outro o que nós gostaríamos que fizéssemos a nós, que fizessem a nós mesmos, a gente pensaria nisso aí também, né? Mas junto também, a gente tem a inveja. A gente tem a inveja, que também nasce ali. E a inveja é falada até no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós encontramos passagens sobre a inveja.
Por quê? Porque nós moramos num planeta material. Nós somos materiais nesse momento. Não, nós somos espíritos, nós estamos na materialidade. E quando nós estamos nessa materialidade, nós estamos lutando muito mais pela materialidade do que pela parte espiritual. E aí a gente inveja aquele que tem, inveja aquele que pode, inveja aquele que fez, inveja aquele que deixou de fazer, que não cometeu os mesmos erros que a gente, né? Então, a inveja, ela é muito prejudicial para nós. Por quê? Porque junto com a inveja pode vir a avareza, pode vir ali os conflitos, a gente pode trazer à tona ali a raiva, o ódio, né? Então, tudo que a inveja traz para nós é muito negativo. E daí o que também a gente pode atrair junto com a inveja? Aqueles nossos amigos espirituais, que não são tão amigáveis assim, que estão ali para perturbar um pouquinho a nossa vida. Então, a inveja ela é extremamente negativa espiritualmente, né? E pode prejudicar muito ali a nossa vida. E o que é mais interessante quando a gente fala de todos esses sentimentos, né? Que lembra que eu falei do caráter? Que é a florzinha lá que acaba morrendo por causa da ansiedade, por causa de um monte de coisa que a gente passa. A união de todos os sentimentos é que é a coisa saudável. O que nós precisamos aprender é a lidar com os nossos sentimentos. A gente precisa aprender como cada emoção funciona dentro de nós, para a gente conseguir entender o que a gente sente no momento de cada emoção. E daí a gente entende os nossos sentimentos e consegue se entender melhor. Aí a gente entra naquela questão do autoconhecimento para a gente se melhorar, né, Damião? É sempre isso, né, Tati? A gente buscar essa melhora, né? Quanto ela é importante, o quanto o Divertidamente, o filme Divertidamente, nos traz essas reflexões, e a gente vai lembrar, né, que Pará também, e é muito, o filme o tempo todo, né? Vai falando de sentimentos. E aí a gente vai lembrar, a gente falou do Divertidamente 1, a gente fala um pouco aqui com você também, de Leon Denis, sobre os sentimentos. Está lá o livro, O Problema do Ser e do Estilo da Dor. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para os nossos aperfeiçoamentos. Olha aí, onde está isso? Em Leon Denis. E trazendo o tema para a visão espírita, é bom lembrar que o sentimento, vontade, pensamento e memória são atributos do espírito, e que nele, portanto, está o controle. Tudo está ali, na essência espiritual. Mas acontece que nada está pronto, necessitando-se de experiências, de vivências, para que esses aprendizados possam solidificar as diversas ilhas, como mostra no filme, da individualidade e pautar a caminhada em forma de alegria e paz, de consciência pelo dever cumprido, né? E vale a pena também lembrar, né, Tati, que a gente acabou assistindo do cinema, o filme tá novo em cartaz aí dos cinemas, né? Você deve ficar esperando aí, eu quero assistir no streaming. Não vale a pena, vá para o cinema, assiste. Vamos adiantar para você. A espera pode ser um pouco longa, só lá para setembro de 2024 que vai estar no streaming, né? E detalhe, aí antes de chegar, né, vai ficar primeiro disponível para compra ou aluguel nas plataformas digitais. É ir para o cinema assistir Divertidamente 2, né, Tati? Oi, cadê a Tati? Agora que eu vi que eu tô sem microfone. Tem que assistir, vale muito a pena. E é um filme que é gostoso de assistir no cinema, né? Então, vale a pena, gente. Compra a pipoquinha lá, conversa, leva os amigos, leva os filhos, e é muito gostoso.
E é isso, gente. Acabou o nosso tempo. É muito rápido esse programa, é 30 minutos. Mas eu quero deixar para vocês aqui, já aproveitando que vocês estão aqui, deixa aqui o seu like. Se você não está no canal Tatiana Benites, entra no canal Tatiana Benites, deixa o seu like, deixa seus comentários e se inscreve também no canal. E nós esperamos aqui os comentários de vocês, porque na sexta-feira que vem tem mais. E a gente vai trazer alguma novidade para você, algum filme ou alguma série, a gente vai comentar aqui para você. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.